Bem, minha galerinha amada, agora já dando início aí à resolução das nossas questões da banca CS Gran Rio, para você que vai fazer aí a prova do Banco do Nordeste, que vai fazer esse concurso, fica ligado. O Seja Mais está com dicas importantes aí em matemática financeira, começando aí nessa aula 01 com juros simples, tá? Então vamos resolver aí bastante questões da CS Gran Rio para você acostumar como que essa banca cobra de você esse tipo de conteúdo, tá? Nós vamos deixar separadinho aqui já do lado, porque a gente vai fazer a leitura, né? E a questão diz o seguinte: uma empresa toma um empréstimo de R$200 mil por 20 dias a uma determinada taxa de juros no regime de simples. Considere que ao final desse período, os juros pagos são de R$ 8.800. Assim, a taxa mensal de juros cobrada nesse empréstimo, considerando o mês com 30 dias, foi igual a... Gente, primeiramente, nós temos aqui um capital, certo? Nós temos aqui um capital. Esse capital é de R$200 mil, ok? A taxa de juros não me deram, tá? Mas eu só sei que essa taxa, ela é uma taxa mensal. Tranquilo, pessoal, até aí? Aí vamos tirar mais informações. Eu tenho também o tempo, né? Qual que foi o tempo aí estipulado? Foi de 20 dias. Mas aí, meus amores, vamos lembrar o seguinte. A taxa está mensal, o tempo está de que forma, professor? O tempo está em dia. Então, eu tenho que fazer, primeiramente, uma conversão, né? Eu tenho que transformar esses dias em meses. Então, como é que eu vou fazer? Se eu tivesse 30 dias, era 30 sobre 30. Daria um mês. Se fosse 60 dias, 60 sobre 30. Como é 20 dias, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 20 sobre 30. Claro que aqui eu posso fazer isso, e o meu resultado é esse, ó. É 2/3 de um mês. Tranquilo? Professor, mas aí tem os juros também. Beleza, vamos aqui mexer com os juros. Ele me deu o valor dos juros, que era de R$ 8.800. Tranquilinho até aí, pessoal? Isso aqui foi os dados, né? Foram os dados que a questão me forneceu. Agora, galera, eu vou para a formulazinha JCIT, né? Beleza? JCIT sobre 100. Por que, professor, que você colocou o 100? Às vezes, gente, porque quando a gente coloca só o JCIT sem o 100, é porque a taxa é unitária. Ou seja, a taxa vem na forma decimal. Aqui não, eu vou colocar a taxa do jeito que ela virá, do jeito que ela vier, e já faço o 100 embaixo, é como se eu tivesse 3 em cima e 100 embaixo, 3%. Beleza? Então, galera, agora é só uma questão mesmo de substituição. De quanto foi os juros, professor? Os juros foram de R$ 8.800. Professor, o capital é de R$ 200 mil. Certo? Multiplicado por quem? Pela taxa. A taxa eu não tenho, você pode ver que na questão está lá, interrogação na taxa, está aqui, ó, eu não tenho a taxa. O tempo eu não vou colocar 20 dias, eu vou colocar o quê? 2/3, tá? E tudo isso, jovens, dividido por quanto? Por 100. Tranquilinho até aí? Agora, galera, olha só. Para diminuir essas continhas aqui, eu já vou fazer o seguinte. Aqui eu vou cancelar 2 zeros da parte de cima com 2 de baixo. Professor, eu posso cancelar 2 zeros desse lado e 2 zeros do outro lado? Pode. Ficou 88, certo? Igual a 20, né? Ficou 20 vezes I vezes 2, vai dar 40 I sobre 3. Olha como ficou mais fácil agora, tá? 40i sobre 3. Então, agora, professor, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 1 vezes 40i, é 40i. 3 vezes 88. Posso até deixar assim, ó, 3 vezes 88. Belezinha? Galera, agora vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Eu acredito que dá para a gente simplificar isso aqui. Beleza? Vamos simplificar isso bem aqui por 4. Se eu dividir isso aqui por 4, aqui vai ficar 10i. Dividindo 88 por 4, eu tenho 22.
né? Então, 22 vezes 3. A conta já ficou um pouquinho mais fácil, né, para a gente desenvolver. E agora, professor? Agora eu tenho 10i, que é igual a 3 vezes 22, 66. Beleza? Deu 66. Agora, galera, tá muito fácil. Só dividir 66 por 10. Dividindo, gente, 66 por 10, eu vou encontrar, ó, 6,6% ao mês, tá? Como ele pediu lá, a taxa era mensal e eu encontrei aqui mensal, então, galera, não tem mais segredo não. A questão, ela foi resolvida. Assim cobra, gente, a banca SES Granrio, tá? Então, toma bastante cuidado para você não vacilar em algumas questões, tá? Questão desse tipo aí, você tem que chegar dando voadora. Aluno que faz cursinho aqui no Seja Mais, ele pega esse tipo de questão e dá voadora nela. Faz a questão rapidinho, sem muita parafernália, sem inventar muito. Faz a questão e faz com maestria. Beleza? É assim que eu gostaria que vocês fizessem na próxima prova de vocês do Banco do Nordeste. Bem, galera, questão agora de número 2, tá? Diz o seguinte: Aldo aplicou R$7.000 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de R$1.750 de juros. Isso aqui foi o rapazinho, né, que nós vamos chamá-lo de Aldo, tá? Vamos colocar aqui esses valores para ele. Ele aplicou, então ele pegou um capital, certo? Ele pegou um capital de quanto? De R$7.000, certo? Aplicou esse capital por um tempo, ele não disse quem era o tempo, certo? Ele não me deu o tempo. O tempo eu já vou deixar a interrogação aqui, ó. Não tem. Por uma taxa que também ele não disse, beleza? Mas ele me forneceu aí os juros. E os juros aí, para ele, foi de R$1.750. Tranquilo? Isso foi Aldo. Agora vem o outro rapaz, que é o Baldo. Professor, e esse Baldo, como é que foi feito isso? O Baldo, temos um capital, mas não foi dito quem era o capital. Não me deram também a taxa, certo? Não me deram essa taxa. Não foi me dado também o período de tempo. Não foi me dado o período de tempo. Me deram apenas os juros, né? E os juros aqui foi de quanto? De R$1.375. Tranquilo, né, pessoal? Bom, aqui foram informações que a questão me forneceu e nada mais. Agora vamos começar a fazer os nossos cálculos, tá bom? Vamos começar aqui fazendo o cálculo relativo a quem? A Aldo, certo? Aldo eu tenho que jogar na minha fórmula, juros é o capital vezes a taxa vezes o período de tempo dividido por 100. Então, gente, os juros aqui foi de R$1.750. O capital aí é de R$7.000. R$7.000. A taxa eu não tenho, o tempo também eu não tenho, mas eu sei que isso tudo tem que ser dividido por quanto? Por 100. Galera, aqui eu já faço o seguinte, 2 zeros eu cancelo aqui e cancelo 2 aqui, certo? Posso cancelar um zero aqui, daqui, né, e um daqui. O que restou aí para mim, professor? Vamos ver o que nós temos aqui agora como resultado. Sobrou o I vezes T, que é igual a 175 dividido por 7. Né? 175 dividido por 7. Então, galera, o I vezes o T, isso nada mais é do que 25. Pronto. Eu sei que se eu multiplicar o I vezes o T, o meu resultado aqui, ó, é 25, beleza? Agora vamos continuar fazendo o cálculo, só que agora vai ser para quem? Para o Baldo. Certo? Vai ser para o Baldo. Vou até colocar uma linha aqui dividindo isso aqui, ó. Que isso aí foram os dados, né, pessoal? Agora vamos ver
o cálculo que eu vou desenvolver aqui para baldo, certo? Para o baldo. O baldo, ele não me deu capital, não me deu taxa, não me deu tempo, somente os juros. Então, eu venho aqui na fórmula juros, capital, vezes taxa, vezes tempo, sobre 100. Bem tranquilinho, né? Os juros é de 1.375. O capital, não tenho. Gente, esse I vezes T, como ele disse na questão, que é a mesma taxa, o mesmo período de tempo, e eu já tenho ele bem aqui, ó, o I vezes T é o mesmo, então eu vou simplesmente colocar bem aqui quanto? 25. Professor, e agora? Qual é o cálculo que eu tenho de fazer aqui? Só que, galera, eu tenho que lembrar que bem aqui embaixo tem um 100, né? Eu não coloquei o 100, ó. Vamos colocar o 100 aqui. Meus amores, aqui ainda dá para fazer umas coisinhas aqui ainda. Ó. Eu posso simplificar o 25 com o 100. Então, vai ficar assim, ó, C sobre 4. Porque se eu simplificar por 25, ó, 25 por 25 vai dar 1 bem aqui. E 100 dividido por 25 dá 4. Tá aí, ó. 1 vezes C é C, C sobre 4. Isso igual a R$ 1.375. Beleza? Então, gente, o capital aí é só fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos. C vezes 1 é C. E sobrou exatamente, ó, 4 vezes 1.375. Isso vai dar, visivelmente, fácil de você perceber, R$ 5.500 é o resultado que a gente precisa para essa questão. Beleza? Bom, encontrando esse valor aí, eu posso marcar minha resposta. Minha resposta está exatamente aqui, meus amores. Onde, professor? Isso aqui está na letra A. Tranquilinho, pessoal? Uma questão que, se você não tomar cuidado, se você não tiver a calma devida, você pode se atrapalhar e dizer, Deus me livre, essa questão aqui é muito complexa. Mas você viu aí a resolução passo a passo e não é uma questão difícil. Tranquilo? Questão, galera, número 3. Uma questãozinha bem bacana aí também. Vamos fazer uma leitura? Uma empresa toma um empréstimo de R$ 350 mil por 25 dias, a uma taxa de juros simples de 4,8% ao mês com 30 dias. Então já vamos anotar isso aqui? Qual que é o capital? O capital é de R$ 350 mil. Beleza? Qual que é a taxa utilizada aí nessa transação? Foi de 4,8% ao mês. Professor, e o tempo, o período de tempo aí, foi de quanto? Foi de 25 dias. Gente, mais uma coisa, você há de convir comigo, tá? Eu tenho a taxa, aqui ó, a taxa, ela está mensal e o período de tempo está em dias. Eu não posso deixar dessa forma, eu vou ter que dar uma mexida aqui, ó. Esses 25 dias eu tenho que converter para mês. Se fosse 30 dias, não era 30 sobre 30, ou 30 dividido por 30, daria 1 mês. Se fosse 60 dias, 60 dividido por 30. Então, é sempre dividir por 30. Como eu tenho 25, é só pegar 25 sobre 30. Galera, isso aqui eu posso simplificar por 5. Vai dar 5 sextos de um mês. Agora sim, ó, eu tenho o tempo mensal e a taxa também, ó, mensal. Agora tá de boa. Eu posso começar a fazer, né, os nossos cálculos aí sem nenhum desespero. Tranquilo? Vamos lá, eu vou separar aqui só para ficar bom para nós não nos atrapalharmos aqui com os dados, tá bom? Então eu tenho aí já as informações ajustadas aí. Qual é o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é calcular os juros. Depois eu vou fazer uma leitura depois, mas primeiro eu já tenho que calcular os juros, porque a única coisa que não tem aqui para mim é os juros, né? Então vamos calcular esses juros? Vamos lá. Juros é o capital, que é 350 mil reais, multiplicado pela taxa, que é de 4,8%, vezes o período de tempo, que agora é 5 sextos de um mês. Tudo isso dividido por 100. Então, o que eu vou fazer agora, professor? Eu vou dividir 4,8 por 6. Né? Isso é possível fazer. Vai dar quanto? Vai dar 0,8.
Vou cancelar o 100 aqui com 2 zeros aqui em cima. Aí ficou o que para mim, professor? Vamos ver agora. Juros vai ser igual a... Eu cancelei somente 2 zeros, não foi? Então ficou 3.500 vezes 0,8. 0,8, gente, coloca assim, ó, que fica mais fácil, porque já corta zeros, fica mais fácil, vezes 5. Tranquilinho até aí, pessoal? Gente, os juros aqui ficou assim, ó. Vou de novo fazer aquele cancelamento do 10 com um zero daqui, ó. Aí ficou 350 vezes quanto? 8 vezes 5, 40. Galera, os juros aí foi de quanto, professor? Foi de 35 vezes 4 dá 140, né? E tem 2 zeros. Aí você escreve aqui, ó. Ficou exatamente 14 mil reais de juros. Beleza? Professor, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos para o segundo passo. Vamos continuar lendo agora a questão. Considere que ao final desse período a empresa quita a dívida pagando, além dos juros, está aqui o juros, já foi feito. Além dos juros, uma taxa de utilização de crédito, certo? Igual a 0,5% do valor emprestado. Então, nós vamos fazer agora, o segundo passo nosso vai ser calcular o acréscimo, certo? Esse acréscimo, ele tem uma taxa de 0,5%. Belezinha? Galera, vamos lá ver se a gente chega no final dessa questão, né? Então, eu vou fazer 0,5%, eu posso fazer assim, ó, 0,5% sobre 100, né? Aí multiplica pelos 350 mil, porque ele fala que é em relação ao valor emprestado, certo? Gente, fazendo esses cálculos aí, tá? Fazendo esses cálculos, eu posso excluir 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Aí o que sobrou? Sobrou 0,5 vezes 3.500, né? Que sobrou 3.500. Gente, 0,5 é a metade de 3.500, né? A metade de 3.500 é 1.700 e... Peraí, deixa eu só apagar aqui, ficou meio feio aqui, né? É 1.750. Beleza? Dá 1.750 reais. Isso aqui foi o que, professor? Foi o acréscimo, né? E o terceiro passo, professor, seria o quê? A soma de tudo. Somar tudo. Certo? Que aí eu chego no finalmente. Porque ele diz que considere que ao final do período a empresa quita a dívida pagando, além dos juros, a taxa de utilização de crédito igual a 0,5% do valor total emprestado. E esse valor eu já tenho aqui e tenho também os juros. Agora é só somar. Eu vou pegar os 14 mil, certo? Somar com os 1.750 reais. E aí, galera, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar os 15.750 reais. Professor, esse gabarito aí encontra-se nessa questão? Vamos dar uma olhada, gente. Esse gabarito aí, nós temos ele exatamente aonde, meus amores? Na letra C de céu. Beleza? Uma questãozinha meio chatinha, mas a gente conseguiu matar a questão, porque nós estudamos para isso. O aluno que estuda, ele consegue fazer questão desse tipo. O aluno que não faz é aquele aluno que antes de começar a estudar, ele já começa a reclamar, meu Deus, isso não vai dar certo, tá, vai dar errado, é uma questão muito complicada. Galera, não faça isso, você é capaz. Por isso que o curso diz, seja mais, você é capaz. E você vai conseguir fazer a questão. E vai bater na cara dessa prova da SES Gran Rio, quando chegar no dia de fazer essa prova lá do Banco do Nordeste. Beleza? Próxima questão aqui é a questão número 4. Né? Um equipamento cujo preço anunciado é de 100 mil reais. Isso, com certeza, vai ser o meu capital. Certo? Capital é 100 mil reais. Já vou sublinhando aqui, né? Pode ser comprado à vista com um desconto de 20%. Beleza. Galera, esse valor do empréstimo, vou até apagar aqui, vamos colocar assim, valor do empréstimo. O valor do empréstimo é de 100 mil reais. Beleza?
Esse valor com desconto é mais barato, porque ele ganhou 20% de desconto. Eu não preciso fazer uma conta para saber isso. Se eu tenho 100 mil, tirou 20%, então vai ficar o quê? Vai ficar só 80 mil, porque 20 saiu. Tranquilo? 80 mil. Professor, agora eu preciso saber quem é os juros, eu preciso saber quem é o capital, eu preciso da taxa e preciso do tempo para poder trabalhar essa questão. Certinho? Professor, pensa comigo, quanto que o cara pagou na entrada, né? Ele chegou, vamos supor, parcelado em 2 parcelas mensais iguais. Se essas parcelas são mensais e iguais, a 55 mil reais, então significa dizer que o cara pagaria, ao final de tudo, 110 mil reais. Correto? 110, deixa eu só apagar aqui que ficou fora da área aqui, tá? Vamos colocar aqui que seria 110 mil reais para pagar, certo? Esse aqui era o valor que teria que ser pago. Se dividisse em 2 parcelas iguais. Como o cara já chegou, deu a entrada, né, no ato da compra, ficou 55 mil reais para financiar, certo? 55 mil reais para pagar daqui a um mês. Agora, veja só, comparado, ele está pagando quanto a mais? Se ele tinha que pagar, comparando com esse valor 80 mil, então para 55 significa dizer que ele pagou um valorzinho a mais, certo? Ele pagou um valor a mais. Ele pagou quanto a mais? 30 mil reais. Isso é juros. Veja só, era para pagar, se fosse à vista, 100 mil. Como se fosse pagar em 2 parcelas iguais de 55, ele teria que pagar 110 mil. Comparado com 80, ele está pagando 30 mil reais a mais. Correto? Isso aí são os juros. O capital agora não é mais os 100 mil. Se você colocar 100 mil, vai estar errado. O nosso capital agora vai ser somente 25 mil. Certo? Porque em 55, se ele tem 30, então sobra 25, né? 25 mil reais é o capital que ele vai ter que pagar, comparando com como se ele pagasse à vista, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qual que é o período de tempo? É um mês, certo? O período de tempo é um mês. A taxa não me foi dada. Agora eu posso jogar aqui na fórmula para calcular essa taxa. Juros é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, tudo isso sobre 100. Gente, quanto que é de juros? Os juros é de 30 mil reais, tá bem aqui, ó. 30 mil reais, vamos colocar 30 mil. Quem é o capital? O capital é de 25 mil. Qual que é a taxa? É exatamente o que eu estou buscando. O tempo é 1. Tudo isso dividido por 100. Gente, vou detonar bem aqui, ó. 3 zeros aqui com 3 zeros daqui. Então ficou assim, ó, fazendo agora meios por extremos, olha o que acontece. Vai ficar 25i igual a 30 vezes 100, 3 mil, certo? Agora, galera, tá moleza aqui, ó, é só dividir 3 mil, né? Por quanto? Por 25. Resultado vai dar 120% ao mês. Beleza, galera? Qual é o gabarito que chega nessa resposta? Letra D. Certo? Letra D. Beleza, galera? Questão número 5. Certo investidor que dispunha de 63 mil reais dividiu seu capital em 2 partes, certo? Em 2 partes e aplicou em 2 fundos de investimento. Então vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos colocar assim, ó. Aplicação 1, certo? O que eu vou colocar nessa aplicação 1 aqui? Os valores relativos a ele, né? Que seria quem? A taxa, vamos ver se eu tenho essa taxa. De quanto é a taxa? 0,6%
ao mês. Beleza? Qual que é o período de tempo? Eu não tenho. Certo? De quanto que são os juros? Vamos chamar isso de juro 1, né? Aplicação 1, juro 1. Não tem. Certo? E por fim eu tenho ainda um capital 1, que também não tem. Beleza? Tudo tranquilinho até aqui, né? Então vamos continuar aqui agora. Aplicação 2. Aplicação 2. Deixar tudo separadinho aqui, ó. Certo? Na aplicação 2, veja o que nós temos. Eu tenho a taxa, que é de 1,5%. Ok, galera? Ao mês. Certo? Não tenho tempo. Certo? Não tenho o juro 2 e nem tenho o capital 2. Massa pra caramba, né, bicho? Mas de uma coisa eu sei. É que o juros 1, pelo que ele deu lá, ele diz que... Vou ler de novo. O primeiro fundo rendeu 0,6% em um mês e o segundo 1,5% no mesmo período. Considerando-se que o valor do rendimento em reais nesse mês foi o mesmo em ambos os fundos. Ou seja, ele falou que o valor do rendimento, certo? Em ambos os meses, nesses dois fundos, foram o quê? Iguais. Ele está dizendo para você, para mim também, que o juros 1 é igual ao segundo juros. Tranquilo? Professor, como é que eu vou proceder aqui? O que é juro 1? É o capital 1, taxa 1, que é 0,6, período de tempo, certo? Que é o mesmo para o 2, certinho? Tudo isso sobre 100. O outro juro agora, o que eu faço? É o capital 2, certo? É o segundo capital, vezes a taxa que é de 1,5%, vezes o período de tempo, tudo isso dividido por 100. O que eu vou fazer aqui? Ó? Corta aqui, certo? O T também eu posso cancelar. Ó. Sobrou o que, professor? Sobrou exatamente, ó, 0,6 C1. Isso aqui é como se eu colocasse 6 vezes C1. Porque aqui tem uma casa decimal, do outro lado também tem. Então não há necessidade de eu ficar trabalhando com número decimal. Aí aqui é 15, certo? É 15 C2. Tranquilinho, pessoal? 15 vezes o C2. Gente, se eu tenho que o 6 vezes C1 é igual a 15 vezes o C2, então aqui ficou moleza para mim trabalhar agora. Eu acredito que não vai embaçar agora essa questão. Tranquilo? Eu posso dizer o seguinte, que o C2, se eu fosse isolar o C2, eu teria o que? 6 vezes o C1 dividido por 15. Logo, esse C2, dá para simplificar isso por 5, por 3, não dá? Por 3 aqui vai dar 2, aqui embaixo dá 5, 5 vezes C1. Então, eu já tenho que o capital, certo? O capital 2, ele é 2/5 de quem? Do C1. Beleza? Mas de uma coisa também eu sei, e é visível quando você lê a questão, que se eu somasse os dois capitais, eu teria esse valor aqui, ó. Porque ele aplicou uma parte e depois a outra parte. Então eu posso dizer que o capital 1, somado com o segundo capital, é igual a quem? A 63 mil reais. Beleza? 63 mil reais. Professor, eu tenho que o C1, vamos colocar bem aqui, o C1 eu vou repetir. Quem é C2? O C2 é 2/5 de C1. E isso, galera, é igual a quanto? A 63 mil. Beleza? Meu espaço aqui está pequeno, eu vou abreviar isso aqui, ó. Vou fazer diretão, ó. 5 vezes C1, ó, só fazer cruzado, ó. 5 vezes C1 é 5C1. Para não ter que tirar MMC depois fazer isso. Repete 2C1
E aqui 5 vezes 6.300, né? Vou colocar aqui 5 vezes 63 mil, isso, 63 mil reais. Beleza? E agora, professor, soma isso aqui. Isso aqui vai dar 7 vezes C1, que é igual a quanto, professor? Igual a 63, 5 vezes 63 mil. Tá? Não precisa nem fazer conta aqui, porque o 7 dá para simplificar com 63, que vai dar 9, né? Então, o C1 é 5 vezes 9, dá 45. Aí eu escrevo os 3 zeros, ó. 45 mil reais. 45 mil reais, galera, é uma resposta que se encontra exatamente aqui, ó, na minha letra D. Beleza? Questão, galera, número 6. Uma conta de energia elétrica no valor de R$ 4.500 tem vencimento para dia 10 de 1 de 2023. Vamos anotando isso aqui, ó. 10 de 1 de 2023. E o cara só conseguiu pagar no dia 20 de 1 de 2023. No boleto referente a essa conta estão registradas as seguintes orientações sobre os juros e multas para pagamentos após o vencimento. Após o vencimento, cobrar 2% sobre o valor total da conta. Quanto que é o valor total da conta? Então, tá simples aqui. Eu vou calcular os 2% de quem? Sobre o valor da conta. Quanto que é o valor da conta? 4.500. Tá? Corta 2 zeros aqui, 2 daqui. Sobrou para mim o quê? R$90. Isso aqui, galera, é que ele tem de pagar de juros. Não é propriamente uma questão de juros simples, mas usar a palavra juros. Isso pode te confundir. Beleza? Agora, vamos fazer o outro cálculo. Qual que é o outro cálculo, professor? Vai ser pago por dia R$ 4,50. Passaram quantos dias de atraso? 10 dias. Então, é só fazer 10 vezes R$ 4,50. Então, fazendo essa conta aí, gente, 10 vezes isso, vai dar quanto? Vai dar R$ 45. O que eu faço nesse caso, professor? Eu vou pegar os 4.500, é óbvio, eu vou ter de pagar, certo? Mais quanto, gente? Mais isso aqui junto vai dar quanto? Vai dar R$ 135. Aí, somando isso aí, galera, a minha questão é resolvida de uma forma bem simplificada, ó. 4.635. E isso eu encontro aonde, gente? Exatamente aqui na letra A. Questãozinha simples, tem o nome juros, mas é uma questão mais ou menos só porcentagem. Tranquilo? Galera, mais uma questãozinha aí para nós resolvermos, né? Que é a questão de número 7. Uma questão aí novíssima, né? Da SES Gran Rio, Banrisul Escriturário 2023. Um cliente tem duas opções de empréstimo no valor de R$ 70 mil. São duas opções, né, de empréstimo. Então, vamos colocar aqui primeira opção. Certo? Nessa primeira opção, o que ele diz aí? Ó? Para prazos até 2 meses, né? Para prazos até 2 meses. Considerando-se que sempre os meses com 30 dias. Primeira opção, taxa de juros, primeira opção. Taxa de juros é de quanto, professor? 4% ao mês. Em regime de juros compostos. Nossa senhora. Professor, e agora o que eu vou fazer aí? Qual é o período de tempo? Se o cliente tomar 15 dias, olha isso aqui, galera, toma cuidado. 15 dias é a metade de um mês. Beleza? Então, vou escrever lá, meio mês. Então, vamos fazer esse cálculo logo com os juros compostos, tá bom? Vamos fazer essa continha aqui. O juro composto, é lógico que a fórmula dele já muda um pouquinho, ó. É 1 mais I vezes T. Desculpe. É 1 mais I elevado a quem, tio? Elevado a T, né? É 1 mais I elevado a T. T é o período de tempo. Então, o montante aqui vai ser assim. É 70 mil reais. Fazer separado. 1 mais o I, qual que é a taxa, gente? Qual que é a taxa aí? Não é 4% ao mês? Beleza?
Como é que eu vou escrever 4%? Tem que ser na forma unitária, 0,04 elevado a meio mês, ó, período de tempo. Eu escrevo aqui 1 sobre 2. O montante é R$70 mil, vezes, somando isso aqui, dá 1,04 elevado a meio. Certo? Então agora, professor, como é que seria? 70 mil. Isso aqui, gente, ó, matemática básica pura. O aluno não sabe mexer aqui. Pronto, acabou a questão para ele. Vai ficar só olhando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Gente, expoente fracionário, pensa comigo bem aqui. Se eu tenho 3 elevado a meio, basta você fazer assim, escreve o 3, aqui é 1 e bem aqui é 2. Só isso. Como é 2, não tem necessidade de escrever isso aqui, tá certo? Então, preste atenção agora. Você vem aqui e escreve raiz de quem? De 1,04, expoente 1, bem aqui, ó, que não precisa escrever, tá aqui, e o índice 2, ó, por isso ficou assim, ó. Como é a raiz quadrada, não tem necessidade da gente escrever esse valor aí, tá bom? Então, ficou 70 mil... beleza? Que multiplica a raiz quadrada de 1,04. Olha como a questão foi boazinha, ó, deu isso bem aqui, ó, 1,04. Certo? Até colocar de vermelho aqui para destacar, ó, 1,04. A questão te deu o valor já prontinho, que vai ser 1,0198. Beleza? 0198. Então, gente, esse valor aí, se você fizer as continhas aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Isso aí é o montante, tá? Esse montante, quando eu multiplicar esse valor aí, eu vou encontrar 71.386. Mas isso, galera, não é os juros ainda, é o montante. Essa fórmula que eu utilizei aí foi a fórmula do montante. Mas você sabe que montante é quem? É o capital somado com os juros. Não importa se é no juro simples ou no composto. Então eu escrevo aqui, ó, 71 mil, aliás, 71 mil. Deixa eu só apagar aqui, ficou feio aqui, ó. 71.386. Certo? Menos o capital. Quem é o capital aí, gente, que foi aplicado? 70 mil. Aí sobrou os juros. Tá? Lembrando que esse J aqui é juro composto, tá? Até colocar JC. Daria R$ 1.386 de juros. Só que esse juro aí é juro composto. Tranquilo? Agora, galera, eu vou fazer o cálculozinho aqui do juro simples. Certo? Do juros simples. Como é que seria nessa segunda opção aqui, ó? Segunda opção. Nessa segunda opção aqui, fica bem facinho da gente trabalhar. Porque agora o meu cálculo é de juros simples. Eu tenho a taxa bem aqui definida já, 4,2, certo? Eu tenho tudo para me jogar ali. Então vamos lá, na forma do juros simples. Só substituindo. O juros simples é o capital. Quem é o capital? 70 mil reais, certo? Vezes a taxa, que é 4,2. Período de tempo, 1 sobre 2, certo? Período de tempo é 1 sobre 2. Galera, fazendo essas continhas aí, do juros simples, veja o que vai acontecer aqui, ó. Se eu dividir aqui, eu vou encontrar 35 mil, certo? Vezes 4,2. Galera, fazendo essa conta agora, ficou moleza aí o meu cálculo, tá? Vezes 35 mil vezes 4,2. Na verdade, não é 35 mil, é 350, porque aqui tinha um 100, né? Vou botar aqui embaixo o 100, ó. Aí vou cortar 2 zeros aqui e 2 daqui. Ficou 350 vezes 4,2. Eu vou até escrever 350 vezes 4,2. Resultado aí para o meu juro simples. Foi de quanto, professor? 1.470. Prontíssimo aqui, ó. Aí, pessoal, vem mais uma informação. Ele quer saber quanto que ele economizou. O cara foi lá e economizou quanto, professor? É só subtrair. Pega o juro composto, né? Do simples, aliás, menos o composto.
E o juro simples menos o composto vai me dar um total de R$ 84,00. Está aqui o resultado, ó. 84, ficou feio aqui, galera. Vamos colocar aqui que ele economizou, destacando aqui, né? Que ele economizou quanto, professor? R$ 84,00. Beleza? É uma questão trabalhosa? É. É uma questãozinha chata? É. Mas é assim que a SES Gran Rio cobra. Não adianta eu ficar te enrolando e dizer, é só pegar o capital, multiplicar JCIT, aquela bobagemzinha, porque não é. Outra coisa que o aluno tem que ficar super ligado aqui, eu vou até observar aqui de novo, aqui deu 1.470, eu vou apagar aqui e reescrever, que ficou borrado aqui, ó. Os juros simples foi de R$ 1.470. Beleza? R$ 1.470. Qual foi a economia? Só pegar 1.470 menos 1.386. Que aí, galera, já vai gerar para nós a diferença que a gente tanto precisava. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção. Alguém pode estar pensando assim, caraca, mas o juro simples ficou maior que o composto? Galera, se você estivesse assistindo essa aula no curso Seja Mais, você iria ver que o juro composto nem sempre ele é maior que o juro simples. Depende da unidade de tempo. Assista a aula no curso Seja Mais para a turma do Banco do Brasil que você vê esses detalhes aí. Tranquilo? Mais uma questão aí, galera, questão de número 8, diz basicamente o seguinte. Um banco contrata uma empresa de manutenção para um serviço no sistema de ar-condicionado. O valor do serviço ficou em R$ 100.000 e poderá ser pago à vista, com um desconto de 20% ou a prazo em 2 parcelas, sendo R$ 50.000 de entrada na assinatura do contrato e 54.000, olha só, R$ 50.000 de entrada, certo? Aí, 54.000 para um mês após a assinatura do contrato. Então, na verdade, o cara está pagando quanto, professor? Está pagando 50 mais 4, ele está pagando R$ 104.000. Tá? Então é bom ficar antenado nisso. Bom, gente, qual é o valor do empréstimo? O valor do empréstimo é de 100.000. R$ 100.000. Gente, se for feito um pagamento, vamos colocar assim, ó, pagamento à vista, como é que seria o pagamento à vista? Seria só R$ 80.000. A própria questão te fornece isso aqui, ó, R$ 80.000. A entrada, vamos ver quanto é que ele vai dar de entrada. A entrada é de quanto? É de R$ 50.000. Tranquilo? Teria de pagar, vamos escrever isso aqui também, só para organizar. Teria de pagar, não é gagar não, é pagar, né? Teria de pagar, quanto, professor? Teria de pagar R$ 30.000. Certo? R$ 30.000. Bom, isso só pode ser o que, professor? O capital. Certo? Isso aí só pode ser o que eu chamo de capital. Tranquilo? Mas ele foi lá e teve que pagar mais. Pagou quanto, professor? Quanto que ele pagou? R$ 54.000. R$ 54.000. Então, eu posso definir aqui uma coisa, que de juros vai ser os 54.000, certo? Ele pagou 54, tinha que pagar só 30. Então, subtraindo esses 30.000, de juros terá R$ 24.000. Tranquilo até aí, pessoal? Bem, agora vamos lá. Juros vai ser o que os juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Professor, como é que vai ficar isso aqui? Os juros é de R$ 24.000. Escreve aqui no lugar dos juros, 24.000. De quanto é o capital? O capital está bem aqui, ó, é R$ 30.000. Qual que é a taxa, professor? Não temos. Período de tempo, 1 mês após, então só pode ser 1. Tudo isso dividido por 100. Vai 2 zeros aqui, 2 aqui.
certo? Posso eliminar mais 2 aqui e 2 aqui. Sobrou o quê? 240, que é igual, eu posso dividir isso por 3, né? Que vai ficar igual aí. Então, ficou de graça a questão, ó, 240 dividido por 3 vai dar 80. Isso é o que, professor? 80%. Beleza? Professor, qual é o gabarito dessa questão aí, ó? 80%. Vai estar bem aqui na letra D. Certo? Tranquilinho, né, a questão? Questãozinha agora, galera, de número 9. A questão diz o seguinte: o capital de um cliente do segmento ultra especial ficou aplicado durante 50 dias, tá? Durante 50 dias, a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, certo? Então já vamos separando aqui algumas informações. O período de tempo, vou colocar aqui, ó, 50 dias. Beleza? A taxa, ela está em 1,5% ao mês. Mas aí eu vou ter que converter isso aqui, ó, tá? Esse tempo aqui vai ficar 50 sobre 30, que simplificando aqui vai dar 5/3 de um mês. Se fosse 60, para saber quantos meses eram, não era 60 sobre 30? Como é 50 dias, então vou fazer 50, né, sobre 30, que vai dar 5/3 de mês. Então agora aqui está mensal e aqui também está mensal. Então ficou de boa aí para mim poder resolver a questão. Mas a questão também fala do imposto aí, ó. Vamos mexer nesse imposto, tá? Esse imposto ele é de 22,5%, tá? Sobre os juros. Beleza? Então, vamos calcular esse valor aí para ver o que a gente pode encontrar, né? Galera, vamos ver bem aqui primeiro, somente esses juros, né? Eu poderia fazer isso aí por uma regra de 3, ou então fazer assim também, ó. 22,5% dos juros vai dar 4.500. Porque aí eu vou descobrir já quem são os juros, né? Então, galera, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou ter 22,5J igual a 4.500 seguido de 2 zeros. Ficou dessa forma, tá? Então, eu vou ter quanto de juros aí, professor? Fazendo essas continhas aí, dividindo, né, 450 mil por 22,5, isso vai me dar um total de 20 mil reais. Isso aqui, galera, são os juros, né? Mas aí eu vou aplicar agora a fórmula dos juros. É o JCIT sobre 100. Geralmente eu costumo dizer assim, ó, JCII, eu posso falar assim, ó, Jesus Cristo ilumina o templo dos 100 fiéis. Beleza? Fica mais fácil para você memorizar. Os juros é de 2.000, vou escrever 2.000 aqui. O meu capital eu não tenho, é o que eu quero encontrar. A taxa é de 1,5 e o tempo é 5/3. Tudo isso dividido por quanto? Por 100. Tá? Então, fazendo aqui meios por extremos, ó, eu posso fazer assim, ó, dividindo isso aqui, 1,5 dividido por 3 dá 0,05. Beleza? 0,05. Não, 0,5, tá errado aqui, 0,5. Essas continhas são chatas, né? 0,5. Beleza? Então, galera, aqui, se eu fizer C vezes 0,5 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 0 é 0, ficou isso, ó, né? Mais 2 ficou 2,5C. Igual a quem, professor? A 2.000, né? Que é o dos 100. Eu estou fazendo aqui meios por extremos. E lembre-se que aqui é 1, né? Estou fazendo meios por extremos. Tranquilinho? Até aí tudo tranquilo, pessoal? Agora é só dividir. Eu vou fazer essa divisão de 200 mil reais, né? Dá 200 mil. Dividido por quanto? Por 2,5. Quando eu fizer essa divisãozinha aí, ó, eu vou encontrar o que, professor? 800 mil reais.
Tranquilo? Professor, e R$800.000 eu tenho esse gabarito? Tenho bem aqui na letra D de Deus. Bacana? Uma questãozinha chatinha, mas a gente conseguiu fazer também sem nenhum rodeio. Tranquilo? É assim, galera, que a SES Gran Rio cobra nas provas bancárias. Tá? Então toma cuidado.